Pessoal, vocês viram como é fácil e simples de se fazer uma peça como essa aqui? Ah, Evandro, a maioria dos vídeos que você solta aqui no canal é tudo ensinando a trabalhar com vidro de garrafa. Eu não tenho paciência para trabalhar com esse vidro. Ah, jovem gafanhoto, se você é dessas pessoas que não tem paciência ou simplesmente não gostam de trabalhar com vidro de garrafa, fica aqui que nesse vídeo eu vou te mostrar como que você faz para criar uma peça bem simples, sem usar a garrafa. Sejam novamente muito bem-vindos ao nosso canal. Aqui nós abordamos temas relacionados ao universo do fusing. Eu sou Evandro Damasceno e nesse vídeo aqui eu vou te mostrar como que você faz para criar uma peça bem charmosa utilizando o vidro float. E cara, se você já acompanha o nosso canal há algum tempo, já deve ter se deparado com algum vídeo onde eu falo que trabalhar com vidro de garrafa é mais difícil do que trabalhar com vidro float. Isso é um fato. Só que quando você trabalha com vidro de garrafa, você vai achar muito mais simples trabalhar com vidro float quando você fizer alguma peça com ele. E isso eu vou te provar nesse vídeo, porque para a criação dessa peça você vai fazer somente cortes quadrados. Cortes quadrados? Cortes retos. Você vai fazer uma peça triangular. Triangular não. Você vai fazer uma peça retangular. Para isso você vai precisar de somente pigmento e o cortador, que no caso aqui eu vou utilizar a caneta Toyo. Então vou mudar aqui a visão da câmera para a minha mesa antes que eu enrole mais e vamos produzir a nossa peça. Então olha só, para a gente começar a fazer a nossa peça, eu já venho aqui direto com o meu molde e aqui eu tenho o meu gabarito com algumas medidas. Cada quadradinho desse em destaque, esse quadradinho aqui maior, ele tem 5 centímetros quadrados. Então eu venho aqui com o meu gabarito não, meu molde, escolho um ponto e verifica aqui no gabarito qual que é a medida dele. No caso aqui ele está medindo 19 centímetros de comprimento por 12,5 de largura. 19 por 12,5. Separo aqui o meu molde, venho aqui com a minha placa de vidro, nesse caso aqui eu vou fazer com vidro plano, posiciono ela. Por enquanto a gente não precisa se preocupar com a higienização dela, porque a gente ainda vai cortar. Posiciono ela aqui no meu gabarito, como ela é quadrada, então não tem diferença eu cortar tanto aqui quanto aqui, mas enfim, é só detalhe. Posiciono aqui no meu gabarito, venho aqui e meço, não lembro quanto que tinha, 19? Deixa eu ver aqui. Isso, 19. E corto aqui 19 centímetros. No caso, posicionar ela aqui. Então, 5, 10, 15, 19. Eu vou passar o escalpo aqui. Prontinho. Separo aqui esse vidro. Aqui eu tenho minha peça com 19, ou seja, no comprimento correto da peça que eu pretendo criar, do meu molde. Venho aqui e regulo a posição para 12 centímetros e meio. No caso eu vou começar aqui como marco zero, nessa linha aqui. Então, 5, 10, 12,5. Olha só, 12,5. Tendo esse aqui como marco zero, essa linha aqui, mas deixa eu só pôr alguma coisa aqui para marcar ela. Aqui, ó, tendo essa linha aqui amarela como marco zero, aqui eu tenho 5, 10, 12,5. Então eu venho aqui com o meu cortador e passo o escalpo aqui. Fazer a mesma coisa com essa parte. Posiciono minha peça, 12,5. Venho com o cortador, aliás, aqui. Prontinho. Aqui eu já tenho
minhas peças cortadas no esquadro, porque eu utilizei aqui um gabarito. Caso você não tenha um gabarito como esse, eu acharia interessante você pegar o seu molde primeiro, pegar uma folha sulfite ou uma folha qualquer e você passar as medidas exatas do molde para a folha, se preocupando em manter o esquadro. Então tá aqui, minhas peças estão cortadas, eu vou fazer a pigmentação dela agora. Mas antes, eu vou separar aqui esse pedacinho aqui e vou criar um detalhe na peça em dourado. Para isso eu vou tirar mais ou menos 2 centímetros aqui, ó. Focando aqui, eu vou tirar esses 2 centímetros na peça. E vou cortar aqui mais 1 centímetro. Você já vai entender por quê. Eita, nós. Acabei quebrando aqui a peça, mas tomara que não influencie no resultado final. Então eu tenho aqui, ó, uma peça, fiz essas 2 marcações. Eu destaco elas. Essa peça aqui, a minha peça inteira vai ser preta com detalhe em dourado. O detalhe em dourado eu vou fazer somente nessa peça aqui, enquanto essa parte e essa aqui vai ser preta. Por quê? Quando eu pigmentar ela de preto, aqui dourado e aqui preto, eu vou juntar elas novamente no fundo do forno, vou vir aqui com a outra placa e colocar em cima para que seja feita a fusão. Sendo assim, por mais que eu tenha cortado aqui essas partes aqui, tenha separado, elas não vão influenciar em nada no resultado final da minha peça, já que essa placa aqui vai estar por cima do projeto. Então agora eu venho e começo o processo de higienização da minha peça. Tanto essa quanto essas aqui. Lembrando sempre de se preocupar em manter a posição em relação a esse canto, a tirinha que eu tirei que vai ser dourado e essa daqui, para que na hora de você montar a sua peça, as pontas casarem certinho. Pronto, peças higienizadas. Eu vou iniciar agora, vou separar essa peça aqui, vai ser a parte de cima, e vou iniciar o meu processo de pigmentação. Eu tenho aqui os meus pigmentos já pré-prontos. No caso, como essa peça aqui vai ser o dourado, então eu separei aqui um pigmento com efeito metálico dourado, ou seja, pigmento ouro. Então vem aqui e pigmenta a minha peça. Olha só um detalhe a respeito desse pigmento aqui, é que ele não é um pigmento fundente. Só centralizar aqui a peça. Ele não é um pigmento fundente, ou seja, se eu pigmentar toda essa peça aqui, quando eu colocar essa outra aqui em cima, as bordas, como ele não é fundente, o vidro não vai se fundir aqui nos cantos. Ou seja, ele vai criar uma abertura aqui no próprio vidro, isso após a peça pronta, que caso eu consiga enfiar um fio de cabelo aqui dentro da peça, eu consigo retirar todo esse pigmento justamente pelo fato dele não ser fundente. Então, qual que é a ideia? Deixa uma lateralzinha aqui de mais ou menos 2 milímetros de cada ponta, e quando a gente for pigmentar o preto aqui, a gente também pigmenta essas pontas aqui, porque diferente do dourado, o preto sim é um pigmento fundente. Então aqui eu já pigmentei a minha peça, vou separar aqui ela e vou dar início à pigmentação das minhas outras peças, que no caso aqui vai ser o preto. Eu vou misturar aqui o pigmento dourado, que já está no pincel, com o pigmento preto, mas você aí pega outro pincel. Isso aqui é somente para agilizar o processo, tá bom? Prontinho, pigmento preparado. Eu vou começar aqui por essa parte que é a maior. Prontinho, pigmentada a minha primeira peça. Venho aqui com a segunda e pigmento ela também.
É importante, pessoal, vocês não exagerarem muito no pigmento, ou seja, colocar muita quantidade, porque senão o próprio pigmento vai ser responsável por danificar a sua peça. Pigmentar as 2 peças, aliás, as 3 peças, eu vou colocar elas para secar. Assim que esse pigmento aqui secar, você viu que eu ainda não passei o pigmento preto aqui nas laterais. Eu só vou adicionar ele depois que esse pigmento aqui secar. Por quê? Porque, não sei se está dando para ver, ó, vou aumentar aqui o zoom. Olha só, aqui ó, tá meio torto, tanto aqui quanto aqui. Se eu adicionar o pigmento, ele vai, além de continuar torto, vai ficar feio, né, que não é o objetivo aqui eu passar o pigmento preto com o pigmento dourado ainda torto. Então assim que ele secar, eu vou consertar aqui, deixar ele bem retinho, bonitinho e adiciono o pigmento preto. Outro problema de eu adicionar o pigmento preto agora é porque esse daqui ainda está fresco. Então, assim que eu passar o pigmento preto aqui, caso ele encoste no dourado, o pigmento preto vai começar a adentrar no dourado e aí eu perco o efeito que eu quero aqui na minha peça. Então, quando você for fazer esse tipo de peça, não somente com pigmento dourado, mas com qualquer outro pigmento, é importante que, caso você não queira que eles se misturem no momento da fusão, é importante que você espere primeiro um secar, dê o acabamento nele conforme o que você pretende, que você idealizou para aquela peça, e aí sim passa o outro pigmento. Então agora eu vou colocar essa peça para secar e já eu volto para mostrar como que eu monto ela. Voltando aqui a nossa atenção para a parte que vai ser dourada, a tinta aqui já secou, então vou fazer um acabamento aqui, ó, nas laterais, como eu acabei de falar, para que essa parte aqui fique reta. Você vê que está torto a pintura, então eu seguro aqui e venho somente tirando o excesso. Aqui eu estou utilizando a ponta de um estilete porque para mim eu acredito que fica mais fácil. Então vou raspando até que ela fique com o resultado que eu quero. Ó, fiz o acabamento aqui, venho aqui e faço aqui também. Prontinho. Olha só, fiz os acabamentos aqui nas laterais. Só dar mais uma arrumadinha aqui. Pronto, fiz os acabamentos nas laterais. E novamente, por que eu estou fazendo isso? Porque essa tinta aqui que eu estou utilizando, ela não é uma tinta fundente. Caso você utilize para a criação da sua peça uma tinta fundente, não há necessidade de você fazer isso que eu estou fazendo aqui. Então eu venho aqui com a tinta preta, que a tinta preta sim é fundente, e passo aqui na lateral. Aqui e do outro lado também. Prontinho. Agora é só colocar novamente a peça para secar, eu já retorno aqui. Pronto, aqui eu tenho as minhas peças já com pigmento seco. E agora o próximo passo é verificar se durante a pigmentação da sua peça, olha só, aconteceu isso daqui, que é o pigmento escorrer para a lateral do vidro. Caso isso tenha acontecido, você vem aqui com o pano e simplesmente retira. Caso você não retire, vai funcionar? Vai funcionar. Mas aí a sua peça vai ficar, digamos assim, feia. Então você vai tirar em todos os cantos que o vidro escorreu. O vidro não, aliás, o pigmento. Ó, prontinho, dessa peça aqui já foi. Vou dar uma olhadinha nessa. Olha só aqui o pigmento, o ouro escorrendo aqui, ó. Eu acho que nessa peça aqui que eu utilizei pó de ouro, eu tomei um pouco mais de cuidado. Aqui, ó. Prontinho. Agora o que nós vamos fazer? Nós vamos montar ela aqui primeiro, só para verificar se realmente elas estão do lado certo. Deixa eu ver. Pronto. É assim que eu vou ter que montar a minha peça. Então depois que eu verifico aqui o lado correto
né, os cantos corretos, ou seja, os cantos que se casam aqui na minha peça, eu vou vir aqui com aquela outra metade e coloco sobre a peça e vou levar para fazer a fusão. Ou seja, eu tendo uma placa inteira por cima, me dá uma peça com um acabamento um pouquinho melhor do que se fosse o contrário. A peça embaixo, a peça inteira embaixo e as 3 peças pigmentadas por cima. Justamente por causa dessa emenda aqui, dessas 2 emendas, que provavelmente, se eu não tomar o cuidado necessário, se as 3 peças estivessem por cima da inteira, se eu não tomar o cuidado necessário, esses relevos podem acabar abrindo. Então, como aqui a ideia é a gente criar uma peça bem simplificada, é melhor, nesse exemplo aqui, que você faça ela dessa forma. A peça inteira por cima e as cortadas por baixo. Aqui eu levo para o forno para que seja feita a fusão. E depois de passado o tempo de cura, nós temos esse resultado aqui. Olha só, é uma peça que tem um ótimo acabamento, ó, você vê aqui pelas laterais. Olha só, um acabamento bem minucioso. E dá uma observada também aqui no pigmento, nesse pigmento dourado. Olha só o efeito que dá na peça. Fica bem interessante. Mas enfim, essa peça aqui, ela já está pronta, com uma fusão perfeita nela. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou vir aqui com um molde. Pode ver, um molde com uma dobradura bem suave. Vou vir aqui com o molde. Vou colocar minha peça sobre o meu molde e vou colocar ela para ser moldada. E daqui a pouco eu volto para mostrar para vocês como que ficou e já faço a finalização dela. E no final de todo o processo nós temos essa peça aqui, olha só, levemente curvada. Dá só uma olhada aqui no detalhe em ouro que eu falei, ó. Só uma peça com ótimo acabamento, você vê que não tem nenhuma parte aqui que perfurante ou cortante, ó. Olha só, um detalhe aqui na partezinha aqui do ouro que eu falei. É justamente por causa disso aqui, ó. Lembra daqueles 2 milímetros que eu pedi para você pintar, né, na mesma plaquinha do ouro? Esses 2 milímetros era justamente para que todo o pigmento isolasse o pigmento não fundente aqui dentro, ou seja, o pigmento aqui preto se fundiu com o vidro, o pigmento preto aqui se fundiu com o vidro e o pigmento aqui preto se fundiu com o vidro. O pigmento dourado não. Então, se aqui tivesse alguma abertura, ou aqui, que desse para mim colocar, se eu conseguisse colocar um fio de cabelo aqui dentro, eu conseguiria retirar esse pigmento aqui dourado, ou pelo menos parte dele. E é por isso que quando você for fazer, você tem que isolar esse pigmento dentro da peça, sem qualquer chance de ter alguma abertura para que ele possa sair. E esse é o resultado final, pessoal, da nossa peça. Você vê que é uma peça bem simples de se fazer, é só corte reto, 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 2 placas, divide uma em 3, pigmenta preto, preto, a do meio você pode mudar o pigmento, se não você corta somente as 2 placas, pigmenta ela e aí você tem uma peça totalmente preta. Se você quiser fazer um detalhe, enfim, esse tipo aqui de detalhe você consegue fazer somente cortando o vidro. Você também consegue fazer esse mesmo detalhe aqui pigmentando uma placa inteira. Eu particularmente acho que seria um pouco mais complicado, principalmente se você é iniciante. Dessa forma aqui que eu mostrei nesse vídeo, não existe a possibilidade do pigmento preto invadir o espaço do pigmento dourado, já que ambos os pigmentos estão sendo pigmentados. Tô falando muito pigmento. Ambos os pigmentos estão sendo pigmentados em placas diferentes e elas só se encontram durante a fusão. Olha só
quantidade de brilho que tem. E é isso. E aqui a gente chega ao final de mais um vídeo aqui do canal. Só o detalhe aqui em ouro, que eu acredito que se vocês forem comprar pigmento nessa tonalidade aqui, vocês vão gastar um pouquinho mais. Mas nessa peça aqui, se for pegar o que eu gastei para produzir ela, eu falo com toda a segurança do mundo, não passou de R$10. Agora você imagina quanto que vocês conseguem lucrar com uma peça dessa? Enfim, eu não vou entrar aqui em questão de valores, mas dá para lucrar bastante. Se você tem qualquer dúvida a respeito desse assunto ou sobre o universo do fusing, é só deixar aqui no campo dos comentários que eu vou procurar tirar ela para você. Se você gostou de mais desse conteúdo que eu disponibilizei aqui, dê seu like aí, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, isso vai ajudar bastante a gente. Aqui quem falou foi Evandro Damasceno e nos vemos no próximo vídeo. Grande abraço, valeu!